Existem pelo menos 8 passos que deveriam ser seguidos por todos que se engajam na batalha espirituais. Pelo menos 8. Pega a caneta e anota isso aqui, para você não cair em falácias como um cara que se diz teólogo, psicólogo e pastor. Primeiro, você deve aceitar o completo senhorinho de Jesus em todas as áreas da sua vida. Aqui você já vê que tem coisa errada na fala dele. Segundo, deverá se dispor à total aplicação da cruz em sua vida. E isso deve ser experimentado no seu dia a dia. Existe um livro chamado A Procura de Deus. E eu penso que todo cristão tinha que ter. Todo cristão tinha que ler. O autor dá uma explicação do que significa a aplicação da cruz em nossa vida. Preste atenção, eu vou ler esse trecho. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho. Tudo no Novo Testamento concorda com o que é apresentado no figurativo, Velho Testamento. Os resgatados não precisam mais ter medo para entrar no Santo dos Santos. Deus deseja que avancemos em direção à sua presença e vivamos toda a nossa vida lá. Isso deve ser vivenciado por nós em uma experiência consciente. É mais do que uma doutrina a ser defendida, é uma vida a ser desfrutada em todos os momentos, em todos os dias. E, igualmente, a presença de Deus é o ponto central do cristianismo. O ponto central da mensagem cristã é o próprio Deus, esperando que os seus redimidos estejam conscientes na sua presença. O tipo de cristianismo que atualmente está em voga conhece a presença divina apenas na teoria. Ele fracassa na ênfase do privilégio cristão, isto é, de acordo com os ensinamentos, já estamos posicionalmente na presença de Deus. Nada é dito acerca da necessidade de experimentarmos de verdade essa presença. O que é que nos impede? Usualmente, a resposta que ouvimos é que somos frios, só que isso não explica todos os fatos. Há algo mais sério do que a frieza de coração. E o que poderia ser? Não seria a presença de um véu em nossos corações? Um véu que, se não for retirado como o próprio fora, ainda obstrui a passagem da luz, escondendo-nos da face de Deus. O eu é o véu opaco que esconde a face de Deus. Ele só pode ser subjugado na experiência espiritual e nunca pela mera instrução. Devemos varrer essa lepra do nosso sistema. Há muito que ser feito por Deus no que se refere à nossa morte antes de ficarmos livres. É necessário que convidemos a cruz para que ela efetue em nosso trabalho. Devemos trazer os pecados de nosso eu diante da mesma para julgamento e nos prepararmos para aprovação e sofrimento semelhante aos que o nosso Salvador experimentou durante o governo de Pôncio Pilatos. Deixe-nos lembrar que, quando falarmos da entrega do véu, estamos nos referindo à linguagem figurativa. O pensamento é poético e, de certo modo, bonito, mas na realidade não há nada de agradável nele. Na experiência humana, esse véu é feito do tecido da vivência espiritual, diz respeito às sensações do nosso ser, e tocá-lo é tocar onde sentimos dor. A retirada do mesmo fere, machuca e faz-nos sangrar. Se dissermos o contrário e fazer com que a cruz não seja cruz e a morte não seja morte em absoluto, na verdade, não é divertido morrer, arrancar através do alto preço o material de que a vida é feita. Não deixa de ser algo profundamente doloroso. Sim, foi isso o que a cruz fez a Jesus e faria a qualquer outro homem que tentasse tirá-lo dela.
Sejamos cautelosos no conserto de nossas vidas, no que se refere à esperança de sermos capazes de rasgarmos o véu. Deus fará tudo por nós. Nossa parte é rendermos e confiarmos no Senhor. Devemos confessar, perdoar, repudiar a vida egoísta e considerá-la como crucificada. Entretanto, devemos ser cuidadosos para distinguir a aceitação preguiçosa do verdadeiro trabalho de Deus. Devemos insistir que o trabalho seja feito. Não ousemos descansar, contentes com o simples e elegante doutrina da autocrucificação, isto é imitar a Saul e reter o melhor das ovelhas e dos bois. Se insistirmos que o trabalho seja verdadeiramente feito, ele será feito. A cruz é rude e é mortal, mas é efetiva. Ela não mantém a vítima morrendo nela para sempre. Chega um momento em que o trabalho termina e a vítima agonizante morre. Depois de tudo isso vem a ressurreição gloriosa e o poder. Assim a dor é esquecida devido à alegria do véu que foi retirado e entramos na experiência real da presença do Deus vivo. Olha, esse trecho deste livro é maravilhoso e refuta essa fala desse meu amigo aqui, desse ser humano, desse pastor, desse teólogo, desse psicólogo. Refuta o seu pensamento do que é cruz, do que é vivência com Deus. Isso é só o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto agora. Deixa eu voltar aqui para mim aqui. Pronto, voltei aqui para mim, ficar mais fácil de nós conversarmos. Terceiro ponto. Ter disposição de abrir mão, gente, tanto da sua própria vida e da vida de seus amados, se o Senhor assim escolher. E isso provavelmente vai provocar uma mudança total na tua vida. Mateus 10, 38 ao 37 diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Mateus 10, 39. Quem todavia perde a vida por amor a minha, por amor da minha causa, acha-la. Então, não queira viver para você. Nós vemos aí homens, pastores, teólogos, que querem viver a vida deles baseado naquilo que eles acreditam e não querem perder as suas vidas por amor a Cristo e vivem aquilo que eles acreditam. Quarto, eu coloquei uma enquete e perguntei assim para vocês: o que vocês querem ver no canal? O lado oculto do logo da Coca-Cola ou o lado oculto do Ayrton Senna? 96% colocou o lado oculto do Ayrton Senna. Mas, irmãos, isso que eu estou trazendo para vocês aqui é 10 vezes mais importante do que assistir um vídeo do lado oculto do Ayrton Senna, por que o Ayrton Senna morreu e afins. É 10 vezes mais importante do que ver lá por que a Coca-Cola colocou o logo dela lá com chifre, etc. Preste atenção no que eu estou dizendo para você aqui agora. Redobre a sua atenção. Quarta coisa que você deve fazer para não cair no engodo de Satanás e para aprender a lutar nas batalhas espirituais da vida. Porque lutar no dia a dia aqui, nas coisas carnais, é aparentemente fácil. Agora, para você lutar no espiritual, você tem que estar armado. Armas espirituais. E a quarta coisa é você saber ouvir o Senhor falar em seu espírito. Nós estamos vivendo num tempo, numa época onde nós não ouvimos mais o Senhor falar no nosso espírito. A vida é tão corrida que nós não paramos para ouvir o Senhor falar. E isso não significa que seja uma voz audível que você vai ouvir com seus ouvidos físicos. Talvez não. O que eu quero dizer é que quando o Senhor diz algo para você, ou o Senhor diz algo para mim, no meu espírito, a mensagem é projetada em forma de pensamento, e é por isso que se torna tão importante examinar atentamente os nossos pensamentos
e pedir para que o Senhor mantenha as nossas mentes e corações puros. João capítulo 16, 12 ao 14 diz: tem ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Hebreus 10, 15 ao 16. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. É o Espírito Santo que coloca pensamentos em nossas mentes. E a maneira como ele nos fala é um testemunho para nós. Satanás pode também, sabia? Satanás também fala. E também coloca pensamentos em nossa mente. Mas lembre-se, o Espírito Santo confirmará no seu coração. E o Espírito, o que é de Satanás, ele também irá revelar o seu coração. Ele vai identificar para você que aquela fala, aquela voz não é de Deus, mas é de Satanás. O Espírito da verdade irá testificar ao seu coração. A Bíblia, ela é linda e ela nos assegura que o Senhor nunca dirá algo que não esteja em concordância com ela. Enquanto você estiver orando, conversando silenciosamente com Deus, Satã não poderá ler o que está na sua mente. Não vai poder ler. E desse modo não será capaz de colocar pensamentos que coincidem com as circunstâncias que você estiver vivendo. Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam. Os que me procuram na madrugada me acham. Vamos pro 5, que a live tá ficando longa. Tá anotando, né? Depois não vem me pedir no chat, não. Anota aí. 5. 5 passos, são 8, na verdade. 5 passos para você saber entrar numa batalha espiritual. Você deve aprender a controlar a mente. Será provavelmente uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na sua vida. E a ordem do Senhor é clara. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Vou ler de novo. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e toda a obediência a Cristo. Viu como é importante você controlar a tua mente? Sabe aquele ditado que a pessoa fala, puxa, nossa, aquela pessoa entrou na minha mente. Elas são treinadas para entrar na tua mente. Um cara desse que tem 35 mil pessoas é treinado para colocar sofismas, altivez no seu pensamento, no teu coração. Por isso você tem que saber que a sua luta não é contra a carne, mas você tem que estar preparado, porque as armas da nossa milícia também não são carnais. São armas espirituais para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora, o texto mais lindo de toda essa minha fala aqui. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente, meu irmão, é o maior campo de batalha. Satanás ataca-nos na mente
A todo instante, em qualquer lugar, a batalha é sem tréguas e não termina enquanto estivermos aqui nessa terra. A batalha é severa e constante e não terminará enquanto estivermos aqui nessa terra. Sexto, sexto passo para você aprender a lutar e sair uma batalha espiritual. Memorize, irmãos, a palavra. É um ponto muito importante. Guardei, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Faça um esforço. Se você lê um versículo, um texto, um capítulo, guarde. Guarde. Guarde o que você leu. Memorize o que você leu. Olha o que fala Salmos 19, 11. 19, 9 ao 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para que eu não peque contra ti. Separe um tempo, um pouquinho do seu dia. Eu geralmente faço 20 minutinhos de leitura, que eu estou fazendo alguma coisa, estou no meu computador aqui, eu leio um texto da Bíblia e tento memorizar. Feche os olhos, leia uma, duas, três vezes, feche os olhos e tente falar ela sem ler no livro, sem ler na Bíblia. Guarde ela no seu coração, como João 3,16. É um texto fácil, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto, você já memorizou um texto. Faça isso uma vez por dia, ou sei lá, mas faça. Isso foi o sexto, vamos para o sétimo. Autoridade, irmãos. Autoridade. Deus sempre coloca seu povo debaixo de autoridade. É uma chave. É uma chave. Autoridade. Deus sempre coloca seu povo debaixo de autoridade. Essa é uma lição que você e eu devemos aprender logo se quisermos sobreviver na guerra espiritual. Nós temos que estar debaixo de autoridades. Primeira autoridade, Deus, Jesus, Espírito Santo. Segunda autoridade, eclesiástica falando, eclesiasticamente falando, o teu pastor, o teu líder espiritual, aquele homem que ora por você, jejua por você, você tem que estar debaixo de uma autoridade para você não ser enganado, para você não cair em falácias, não perder a guerra espiritual. Você não entende por que sua vida está um caos, porque você não consegue dormir, porque você não tem autoridade acima de você. Você acha que é só chegar lá e falar com Deus. Não, no mundo existe também autoridades eclesiásticas. Essa é uma lição que você deve aprender logo. Eu sempre, depois que eu me converti, depois que eu larguei todas as minhas práticas satânicas, eu procurei o meu líder espiritual, que na época era o meu pastor, era o meu irmão, era o meu pai, era a minha mãe. Você tem que estar debaixo de alguma liderança espiritual, alguma autoridade espiritual. Não adianta você falar que não, mas é a verdade. Nós devemos estar dispostos a obedecer às autoridades delegadas. Eu tenho que obedecer ao meu pastor, não posso sair fazendo o que eu quero, eu tenho que ter uma autoridade acima de mim. E essa autoridade tem que vir, obviamente, não pode vir de um banana qualquer, de um palhaço qualquer, como esse palhaço, esse banana que nós temos, vamos ver, estamos falando aqui, mas tem que vir de uma autoridade divina, de uma autoridade de Deus, que você reconhece, poxa, essa autoridade é de Deus, vem diretamente de Deus para a minha vida. E dessa maneira, ganharemos as batalhas, mas se não for assim, perderemos muitas batalhas, porque não ouviremos e, consequentemente, não obedeceremos o nosso capitão Jesus.
vai chegar, ou se já chegou uma época, já chegou essa época, que para obedecer à autoridade de Deus, é preciso desobedecer. Uma autoridade governamental. Então, nós devemos estar preparados para sofrer punição. O exemplo disso foi quando Daniel recusou a obedecer o decreto do rei Dário, que proibia a quem quer que fosse de orar a Deus por um período de 30 dias. Entretanto, Daniel não fez, e fez em secreto. Orou durante 31 dias em secreto. Então, é chegado o tempo de que nós devemos não obedecer algumas autoridades governamentais e estarmos preparados para sofrermos, assim como Daniel sofreu. Está lá em Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas de banda para a banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia ele se punha de joelho e orava a Deus e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Mas perceba, irmãos, o fato dele desobedecer, ele estava desobedecendo um rei banana, que não queria que ele orasse. E aí ele foi e orou e ele pagou as consequências. Nós temos que ter discernimento para saber o que fazer e o que não fazer. Daniel fez a opção de obedecer a Deus e não ao governo. Mesmo assim, ele agiu abertamente, se dispondo a receber a punição. Deus, entanto, honrou Daniel livrando dos leões, lembra? Então, ele desobedeceu lá o governo do rei Dário? Desobedeceu, mas ele honrou quem? A Deus. E Deus honrou o livrando da cova dos leões. Então, eu repito aqui e falo, você tem que obedecer às autoridades, né, autoridades instituídas por Deus, mas se estiver contra os princípios e as vontades de Deus, você pode desobedecer, porém, pagando as consequências, e se Deus quiser te livrar, ele vai te livrar. Se ele não quiser, ele também não vai te livrar. Vamos para o oitavo? Oitavo e último, e nós encerramos a live. Eu nem sei quantas pessoas estão ao vivo aqui. Deixa eu ver aqui. 27 pessoas, que legal. Obrigado, gente, pela consideração de vocês. Era uma live rápida, já estamos aí para 1 hora. Mas eu espero ter ajudado vocês e alertado vocês, principalmente alertados. Compartilhe essa live para o máximo de pessoas possível. Antes de eu falar o oitavo passo, deixa eu só ver o que o pessoal está falando. O Celso está dizendo, ele nos acusa de noite. Tem bastante gente, que legal. O Charles. Josi, bastante gente comentando. Gente, desculpa, não vai dar para ler todo mundo, tá? Mas vamos aqui. Vamos para o oitavo passo. Tá anotando aí? Eu vou fazer um PDF. Olha que legal, eu pensei aqui agora. Eu vou fazer um PDF desses 8 passos e vou disponibilizar para vocês gratuitamente, tá? Vou disponibilizar esses 8 passos para ter uma batalha espiritual, para saber lutar uma batalha espiritual, entrar e sair dela vitorioso, tá bom? Vou disponibilizar esse e-book para vocês depois no link da descrição. Fechou? Combinado? Olha, esse Danilo tá ficando bonzinho demais. Vamos lá. Oitavo passo e a gente acaba. Nunca subestime o poder de Satanás. Nunca subestime. Nós cristãos temos esse problema de achar que nós somos super santos, super crentes e subestimamos demais o poder de Satanás. Ou tratamos com desrespeito. Não pense, irmãos, que ele não pode ou que não está ativo na sua vida. Eu vou repetir, não pensa que ele não pode ou que não está ativo na sua vida. O livro de Judas, depois você lê o livro de Judas, o verso 8 e 9. Ou melhor, capítulo 8 e 9, se eu não me engano. Os versos, 8 e 9. Olha o que diz, ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados,
não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha só, nem Miguel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, perdão, nem o arcanjo Miguel resolveu ou decidiu contender. Ele disse: o Senhor te repreenda. E ó, 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Nunca subestime, nunca esqueça que a batalha é real. Nunca subestime, nunca esqueça, irmão, em nome de Jesus, a batalha é real. E se você estiver na linha de frente, é bem provável que você seja abatido, se você subestimar ele. Se você se esquecer disso. As pessoas perguntam para mim: Danilo, como que você saiu de lá? Como que você deixou de ser um mago, um mestre em magia? E hoje você está aí 10 anos já. Não subestimo Satanás. Eu nunca me esqueço quem ele é. Porque todos os desastres que eu presenciei foi porque eu via pessoas esquecendo que a batalha é real. A pessoa estava ali servindo a Deus, seguindo a Jesus, mas esqueceu que a batalha é real e foi enganada por Satanás. Foi uma perda do respeito. Ou seja, perdeu o respeito pelo inimigo. Ah, meu Deus, respeite. Nunca esqueça que a batalha é real. Eu não estou dando glória para o diabo e honra para Satanás. Porém, ele é um adversário astuto. E muito mais inteligente do que eu e você, do que nós juntos aqui. Essas 30 pessoas juntas, ele é muito mais inteligente e astuto. Não se esqueça de que Deus disse quando criou Satanás. O que Deus disse quando ele criou Satanás? Ezequiel 28, 12. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Satanás é a mais linda e inteligente criatura que Deus criou. Não espere vencê-lo com a sua pequena inteligência. Não espere vencê-lo com a sua pequena inteligência. Permaneça totalmente dependente do Senhor, para que o Senhor o revele, para que o Senhor lhe dê estratégias, para que possamos resistir e superá-lo somente através do poder de Jesus, somente através do poder do Espírito Santo. Quando uma pessoa deixa de respeitar Satanás, ela se torna descuidada e a porta fica aberta ao orgulho e a muitos outros enganos do inimigo. Dá um exemplo. Você está na tua casa, você mora num bairro perigoso. Você vai deixar teu carro aberto, com os vidros rebaixados, com o portão destrancado? É óbvio que não. Você vai estar subestimando o ladrão. Você vai estar mostrando para ele que fala: pô, esse cara é muito idiota, ele não vai me roubar. É lógico que ele vai te roubar. Então, a mesma coisa com o inimigo. Não subestime o inimigo. Ok? Acredite nisso. A batalha é real. E se você desrespeitar Satanás, ele vai encontrar uma porta aberta, seja orgulho, seja em muitos outros enganos, e aí a batalha está perdida para você. Bom,
Falei aqui 8 das áreas de batalha, tá? E eu espero que isso possa, de alguma forma, te ajudar, tá? Porque os demônios são criaturas inteligentíssimas. São espíritos e não possuem normalmente corpo físico, embora possam, né? Por um determinado tempo de manifestação em corpos físicos, tá? Que podemos ver e sentir, né? Que é a verdadeira possessão maligna, ok? Mas isso fica para um outro vídeo. Eu vou encerrando aqui. Isso é um alerta para você. Eu espero que eu possa ter te ajudado. Não caia em conversas furada, não caia em sofismas, em pessoas que se dizem intelectuais, pastores, psicólogos, teólogos, mas que falam uma asneira dessa aqui, tá? Que não reconhecem o mundo espiritual, que não reconhecem a batalha espiritual, que não reconhecem o reino das trevas e o reino dos céus. Se você vê uma pessoa com uma fala dessa daqui, né, rebatendo uma fala de uma pessoa em que se identifica e que tem a visão, que conhece o reino das trevas e que está ali manifestando o poderio do Senhor para que essas trevas sejam dispersas, e você vê uma fala dessa, você tem que tomar cuidado e não seguir, não dar crédito, não ouvir, porque são doutrinas de demônios. Ok, pessoal? Tá feito o alerta, tá dado os 8 passos, agora eu vou preparar o e-book para vocês lá, de 8 passos para ter uma vida espiritual e saber entrar em batalhas e sair de batalhas espirituais vencedor. Tá bom? Eu quero agradecer muito o carinho de vocês, a audiência de vocês. Estamos juntos até o final e Deus abençoe você, sua casa, e quinta-feira nos veremos novamente em mais uma live.